que a gente tem visto na prática é uma superação de expectativa do Brasil quanto a crescimento, Tá. num nível de erro, né, de margem de erro muito grande, né? Então, todo ano a gente tem visto, né, quando teve a pandemia, o Brasil, né, a projeção dos bancos, né, era que a economia ia cair 10%, caiu 3%. Em 2021, o Brasil ia crescer só 1%, cresceu 4,5%. Quando chegou em 2022, né, ali em agosto de 2021, que faz a projeção para 2022, os economistas eram unânimes, falavam que agora ia ter recessão no Brasil, né, ia cair meio, a gente cresceu 3%. Agora, em 2023, as primeiras projeções eram que o Brasil ia crescer só meio, a gente já vai crescer 3%. Né? Uhum. Então, tem alguns fatores externos, mas não é a principal explicação, porque o que a gente observa é que os outros países da América Latina, igual a gente falou, embora eles estejam adiantados no processo do ciclo, eles não estão tendo esse desempenho sempre acima das expectativas, né? Sempre surpreendendo Perfeito. positivamente, né? Então, dessa parte externa, o que a gente vê a partir da pandemia ali, que é essa ruptura, né? Esse aumento das tensões geopolíticas, né? Essa separação geopolítica que a gente tem visto acontecer, principalmente entre Estados Unidos e China, Sim, né? Que tem diminuído o nível de globalização das cadeias, né? E verdade. isso acaba gerando um processo em que você não vai fazer a economia circular pelo caminho que é mais eficiente, mas sim pelo caminho que você não vai ter o risco de você ter uma ruptura de novo, né? Ou aquele cara que você tem a mesma ideologia para não ter o que, por exemplo, a gente teve, o que a gente tem visto a cada semana, né, entre Estados Unidos e China, um, um, um um dos lados anuncia que vai ter corte de Sim. fornecimento de chip, aí o outro anuncia que a Apple não vai mais poder vender celular, Essa guerra comercial aí, né? essa Essas guerra comercial, né? sanções e tal. Então, esse processo acaba tornando a economia e o crescimento econômico mais difícil, mais ineficiente, porque você não vai produzir onde é melhor, você vai produzir onde tem um interesse político, né? E você perde eficiência nesse processo, né? Você acaba produzindo onde tem uma Perfeito. mão de obra menos especializada, onde tem custos maiores em termos de você não tem a matéria-prima ali, você precisa trazer lá de fora, você vai ter todo o deslocamento disso, vai atrasar o processo de produção, né, daquela cadeia. Então, isso acaba trazendo mais ineficiência para a economia global como um todo. Você está Né? falando para mim é que hoje os Estados Unidos são menos made in China. É isso? Exatamente, tá acontecendo esse fenômeno, né? Esse processo de repatriação das cadeias produtivas para países que são geograficamente mais próximos dos Estados Unidos, para a gente não ter os impactos que tiveram ali na pandemia, né, Uhum. e que sejam ideologicamente alinhados com os Estados Unidos. E o mesmo processo a China, né? Então você está tendo uma separação da economia como Perfeito. um todo, né? Então Perfeito. a globalização que durante 80 anos ela veio aumentando, né? Pela primeira vez a gente está tendo uma reversão do crescimento da globalização, a gente está tendo uma desglobalização. E o Brasil, no meio disso tudo, né, ele tem diversos fatores intrínsecos ali que coloca ele como um player competitivo, que coloca ele como um destaque para se beneficiar desse processo, né, como um dos grandes beneficiados, né? Isso Então, que eu ia te primeiro, perguntar. essa questão geopolítica, né? O Brasil ele não tem acirramento geopolítico, Tem guerra com ninguém. ele não tem guerra Não com quer ninguém, briga com né? ninguém. A gente aqui, a gente rouba um ao outro, né? A gente se Negócio é bate interno. internamente, né? Sai no Exatamente. Ah, tapa, dá golpe, É.
fala aqui, fala ali, depois fala, não, veja bem, não é isso que eu queria falar. Mas Então, não arruma briga com o mas vizinho, né? não arruma briga, né, Com os países vizinhos. com gente de fora, É né? verdade. Então, até pela questão geográfica, né? Então, por exemplo, Verdade. um outro grande país que tem se beneficiado muito desse período pós-pandemia, que é junto com o Brasil que tem mais se beneficiado, é o México, né? Porque esse processo de repatriação das cadeias produtivas, né? Isso tem atingido de cheio o México, né? Porque o México, ele está ali, né, no quintal dos Estados Unidos e ele tem um nível de mão de obra, de custo de mão de obra mais baixo que Barato. os Mais Estados barato. Unidos, Uhum. né? Os Estados Unidos é o topo da mão de obra, né? Exatamente por todo o processo de enriquecimento deles. Hoje é o processo mais caro possível que você pode ter ali, o nível de custo de um pessoal, né, do pessoal nos Estados Unidos é muito, muito alto. Então, o México tem sido muito beneficiado. Mas, em contrapartida, os Estados Unidos não é mais o único manda-chuva da economia global, né? A China, ela cresceu, ela se tornou importante demais nesse processo de globalização, Verdade. de forma que o mundo precisa, grande parte, né, uma parte muito significativa da economia, da produção da economia global, está na China, Uhum. né? Então, o México, pô, ele tem os Estados Unidos como protetor ali, ele está se beneficiando, mas o México tem que fechar com os Estados Unidos, acho que houver, Uhum. né? Se ele tem alguma coisa que ele precisa da China, meu amigo, você não tem opinião, você não tem desejo, Sim, sim, sim. né? E o Brasil não, ele está meio que ali, né, totalmente no meio do caminho, né? Perfeito. Então, a gente tem uma evidência disso, é que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? O Brasil faz 3 vezes mais negócios com a China do que com os Estados Unidos, Perfeito. né? E os Estados Unidos não vem aqui e quebra tudo, né? Por fazer isso. Sim. Né? Então, e aí, Ainda bem. nessa política do Brasil de tá tudo bem, sou amigo de todo mundo, você é meu brother, ele acaba se beneficiando de Verdade. conseguir ter acesso aos dois lados, Perfeito, perfeito. Conversar com os dois lados, né? conversar com os dois lados. Sem ter nenhum prejuízo quanto a isso. Isso. Mas não é só o aspecto geopolítico, né, que beneficia o Brasil nesse cenário todo, né? O que mais que tem, assim, que coloca a gente numa posição favorável nesse cenário todo? Sim, dado isso, né, de você ter esse processo de quebra, uma primeira consequência é você ter um aumento de restrição de oferta, né? Porque quando os países não têm mais laços comerciais, né, você acaba tendo uma matéria-prima que só tem, né, por questão natural em determinado Tal região. país, que você para de ter acesso, né? Porque você rompeu relações. Porque você rompeu relações, né? A Rússia é um grande exemplo disso, né? A Rússia, em muitas matérias-primas, ela é o principal ou um dos principais produtores mundiais, né? E ela foi tirada do jogo da guerra da Ucrânia. Então, o maior impacto que a gente observa disso é o aumento do custo de energia, né? O aumento, a restrição de energia, né? A crise de energia, porque você tem essa restrição de oferta, né? Então, e nesse quadro, né? Cenário. O Brasil, ele tem a melhor matriz de fornecimento de energia, né? A melhor matriz energética do mundo, né? Então, como no relativo as coisas pioram muito lá fora, o Brasil acaba ficando muito competitivo, porque cada vez mais você ter acesso a esses insumos básicos que você precisa ter, né? O Brasil tem de sobra, então uma coisa que antes todo mundo tinha acesso, né? Você conseguia ter níveis muito baixos ali de fazendo impacto no preço, né? Agora isso vira uma coisa muito determinante, né? Então as vantagens naturais do Brasil,
elas acabam ficando cada vez mais evidentes e acabam tendo cada vez mais peso no resultado final, né, da competitividade Entendi. Então, internacional. esses divórcios globais que aconteceram aí em algumas relações, eles beneficiaram o Brasil nesse sentido.